correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogou-lhes encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se no despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viu o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe para que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava o que fora endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? Louvado seja Deus. Podeis assentar. Amados e queridos irmãos, nós estamos diante de um texto da palavra do Senhor, aonde o nosso Senhor Jesus nos conta nos versículos anteriores que ele deixa uma multidão de pessoas e disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E os discípulos, sem ao menos saber do que se tratava, prepararam a embarcação, e Jesus disse: vamos para a região dos Gadarenos. Eu acredito que os discípulos, eles ficaram assustados, porque essa região dos Gadarenos era uma região famosa, era uma província romana, e nessa região era um lugar de alta periculosidade, porque havia uma fama entre todos que habitavam por ali, que nessa região era uma região de pessoas possessas por espíritos malignos, e estas pessoas possessas por espíritos malignos tinham a fama de destroçarem humanos. Porém, nesta mesma região havia prisões nas cavernas, aonde essas pessoas ficavam. Prisões como essa, às margens do mar de Tiberíades. E Jesus convida os seus discípulos para irem até o destino de Gadara. Ou seja, praticamente uma missão suicida. Mas a palavra de Deus nos diz que os discípulos aceitam o convite. No meio do caminho, a viagem foi turbulenta, teve uma tempestade, teve uma tergiversação. Ou seja, não foi o esperado, a viagem não foi tranquila. Mas, devido a essa turbulência, devido a essa dificuldade na navegação, acredita-se que foi a própria estratégia de Satanás para querer impedir Jesus de chegar à região de Gadara. Mas o que eu medito neste texto, acerca deste jovem rapaz, acerca deste moço, que a Bíblia Sagrada não menciona o nome, mas a Bíblia menciona que ele foi liberto pelo poder do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma pergunta nesta noite:
Quem acredita que Jesus liberta, levanta a sua mão. Eu acredito que todos que estão aqui acreditam, porque você experimentou o poder libertador de Jesus. A Bíblia diz, no livro de João, capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, com certeza, o homem, quando conhece a Deus, Deus o liberta certamente. E o texto sagrado prossegue dizendo que Jesus teve este impedimento de chegar até lá para ir em busca deste rapaz, ir em busca desta pessoa. E esse texto me faz meditar, queridos, que no mundo há bilhões de pessoas. Estamos chegando a cerca de 8 bilhões de pessoas. Há uma superlotação no globo terrestre. Há muita gente, há muitas pessoas. Já não há mais espaço para tanta gente. É muita gente neste mundo. Mas, mediante a essa superlotação, mediante a essa aglomeração de pessoas que há no planeta, existe um indivíduo, existe você, existe um indivíduo apenas. E é para esse indivíduo que Deus olha, é para esse indivíduo que Deus contempla. Deus, embora veja milhares, bilhões de pessoas no mundo, mas Ele enxerga cada um individualmente. Ele olha cada um individualmente. Veja só, Jesus deixa uma multidão, e nesse destino, Ele diz aos seus discípulos que estaria nessa região por conta de um homem que a sociedade rejeitava, um homem que a sociedade mal sequer notava. Mas Jesus deixa essa multidão e vai em busca dele. Eu recordo da parábola do bom pastor, a parábola do pastor que deixa as suas ovelhas, as 99 no aprisco, e vai em busca de uma. Quantos podem glorificar a Deus? Vai em busca apenas de uma. Deixa as 99 no aprisco e vai em encontro de uma pessoa apenas. Deus vai em busca daqueles que a sociedade rejeita. Deus vai ao encontro do homem, seja qual for a situação em que ele se encontre. Jesus vai ao encontro desse indivíduo. Jesus está indo ao teu encontro nesta noite, querido ouvinte. Jesus está indo ao teu encontro. Talvez você está despachado pela medicina, você está esquecido pelos teus familiares. Receba esta palavra de Deus nesta noite. Jesus de Nazaré está indo ao teu encontro nesta noite. Ele não te despreza, Ele te valoriza, Ele te enxerga, Ele te vê, Ele te nota. A palavra dele diz: tu és meu, eu te escolhi e não te rejeitei. Jesus te vê, Jesus te contempla, Jesus te nota. Agora, eu quero estar descrevendo aos senhores, a todos que me ouvem, o poder da força demoníaca. Eu quero aqui estar descrevendo o que Satanás faz com a vida de um indivíduo, o que Satanás pode fazer com a vida de um ser humano. Queridos, embora muitos não acreditem, mas existe demônio, existe inferno, existe o diabo. O diabo, ele é arqui-inimigo de Deus. Ele odeia a humanidade, ele odeia o ser humano, ele odeia-nos porque somos a imagem e semelhança de Deus. Se o diabo tivesse um coração, certamente ele morreria de ataque cardíaco, de tanto ódio que ele carrega no seu coração.
Ele habita neste mundo. A sua missão, o seu objetivo é matar, é roubar, é destruir. Ele não se aquieta. Ele gosta de atormentar as almas. Ele gosta de atormentar os indivíduos. Ele é um pseudo-deus. Ele é responsável pela cegueira da humanidade. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4, que Satanás, o Deus deste século, tem cegado o entendimento de muitos. O sistema, ele está a dominar. Porque em 1 João capítulo 5, 19, o mundo jaz do maligno. E a palavra de Deus vai descrevendo que Jesus, ao desembarcar, este homem vem ao encontro. E diz o texto que ele estava preso, com cadeias, com grilhões. Este homem estava algemado. E a palavra de Deus aqui está descrevendo o primeiro sintoma, o primeiro agir de Satanás na vida do indivíduo. Satanás gosta de escravizar homens. Satanás gosta de escravizar pessoas. E a arma que ele usa para escravizar o homem é o pecado. Porque a Bíblia diz em João capítulo 8, versículo de número 34, que aquele que vive pecando é escravo do pecado, é filho do diabo. Ele gosta de escravizar as pessoas. E o texto sagrado diz que nem mesmo as cadeias podiam contê-lo. Veja só que expressão. Quando uma pessoa ela está cheia de demônios na sua vida, o governo não consegue colocar limite. O governo não consegue reintegrar indivíduos à sociedade. Muitas pessoas tentam fazer alguma coisa, mas não adianta, é ineficaz. Às vezes até a própria família não consegue ter controle sobre o indivíduo. Às vezes até os próprios entes queridos. Às vezes até a própria família abre mão do indivíduo, porque não suporta mais. Existem mães de família que colocam a mão na cabeça e não sabem mais o que fazer, não sabem mais a que recorrer. Porque o indivíduo, quando ele está com certeza com espíritos malignos na sua vida, ninguém consegue pôr controle, ninguém consegue pôr limite. E o texto sagrado prossegue que este mesmo indivíduo, ele se feria com pedras. Ele se feria com pedras. Preste atenção. Todo ser humano tem um instinto de autopreservação. Todo mundo aqui tem esse instinto de autopreservação. Ninguém tem coragem de se ferir com pedras. Ninguém tem coragem de pegar uma arma e apontar para si mesmo e atirar. Mas uma pessoa, quando ela está com espíritos imundos, ela não tem autopreservação. Ela destrói a si mesma. Ela acaba com a sua própria vida. Ela destrói com a sua própria vida. O que leva o indivíduo a beber? O que leva o indivíduo a fumar? O que leva o indivíduo a fazer coisas que com certeza compromete a sua integridade física? Na carteira de cigarro está lá 4.700 substâncias, mas o cidadão fuma. E esse texto sagrado diz que esse espírito era violento, fazia com que ele se jogasse em pedras. Se você ler depois em Marcos capítulo 9, vai ter um texto onde diz que um jovem lunático tem um encontro com Jesus. E Jesus pergunta ao pai daquele jovem por quanto tempo ele está desta forma. E o pai diz: desde a infância. Às vezes os espíritos jogam no rio, no fogo. Ou seja, tudo na tentativa de matar, tudo na tentativa de destruir, tudo na tentativa de acabar com a vida daquele jovem.
Depois o mesmo texto diz, preste atenção, que ele andava nu. Ele andava nu. A cada dia que se passa, a sociedade está se despindo. As mulheres estão a cada dia mais sensuais. A roupa era lá no pé, hoje está aqui, hoje está mais aqui. Quem concorda, diga amém. Hoje está mais aqui, não sei para onde vai parar. É uma sensualidade, é um sintoma da ação de Satanás, é um sintoma da ação do adversário, do inimigo das nossas almas, fazendo com que a sociedade perca o pudor. Depois o texto sagrado prossegue que ele andava atormentado, ele não tinha paz, ele andava clamando, ele andava clamando entre a cidade, ele andava clamando. Ouça, Satanás, ele foi alcunhado pelos judeus como Lúcifer. Você não vai ver este nome na Bíblia, Lúcifer, mas você vai ver versículos em referências a ele, versículos falando acerca dele. Isaías capítulo 14, versículo 12: ó estrela da manhã, estrela da alva, como caístes, julgastes no teu coração de ser igual a Deus, e ele te lançou por terra. Ele, em Ezequiel, no capítulo 28, versículo 3: sim, és mais sábio do que Daniel. Depois vai outras qualificações, versículo 11: tu eras querubim, ungido da guarda celeste de Deus. Ele era querubim. E saiba que nas ordens angelicais, na hierarquia angelical, um querubim, ele é mais forte do que os arcanjos. Porque primeiro vem anjos, depois vem potestade, depois vem vem, louvado seja Deus, arcanjos, querubins e serafins. Os serafins são os mais poderosos, porque estão mais próximos de Deus. Quem me ouve, diga amém. Lúcifer, ele vivia próximo de Deus. E sabe por que este homem aqui estava em tormento? Eu vou lhe revelar uma coisa: todo demônio tem tormento, todo espírito maligno vive em tormento. Satanás é um espírito atormentado, porque não vive perto de Deus. Toda pessoa que não vive perto de Deus vive em tormento. Só é possível desfrutar da paz quando estamos perto de Deus. Quando estamos perto de Deus, é impossível não ter paz, porque Ele é o príncipe da paz. Louvado seja Deus. Pedro chama esta paz de alegria indizível. Quem tem Deus é feliz. Quem tem Deus tem regozijo. Quem tem Deus tem alegria na alma. E o texto diz que ele vivia entre os sepulcros, lugares de morte. É um dos sintomas. Pessoa que não conhece a Deus vive em lugar de morte, bares, jogos de bingos, prostíbulos, porque não conhece a Deus, não conhece o Senhor. E ele vivia em tormento, não tinha paz no seu coração. Mas olha só a notícia: uma luz brilha naquela cidade. Jesus, quando desce do barco, o Espírito
encontra-se com Jesus. Louvado seja Deus. E ele vem clamando entre os sepulcros. Os discípulos ficaram com medo, porque os discípulos conheciam que era uma força demoníaca. Quando uma pessoa está possessa por espíritos malignos, ele tem a força de 7 homens. Uma certa vez, Wesley Smith estava ministrando a palavra de Deus, e Deus o dirige até uma casa. O espírito maligno possuiu uma criança. Ela tinha 7 anos de idade. 4 homens fortes seguravam aquela criança e não conseguiam conter a força daquela criança. E Smith disse: larga, deixa, pode soltar. E eles disseram: não, ela vai quebrar tudo no apartamento. Ninguém consegue conter esta criança. Deixa, solta esta criança. E soltaram aquela criança. Levante a sua mão para o céu. O espírito maligno ficou parado, sem poder fazer absolutamente nada. Levante a sua mão para o céu, em nome de Jesus Cristo. Toda a força de Satanás é paralisada na presença do Senhor Jesus. Comece a adorar o nome do Senhor nesta noite, porque era onde o Filho de Deus se manifesta, ele vem para desfazer toda a obra do diabo. Adore a Deus, exalte a Deus, porque nesta noite toda a força, toda a ingerência do mal está sendo bloqueada hoje. Aleluia. Eu preciso que a igreja levante a mão, porque nós estamos reunidos no nome que há sobre todo nome, e perante este nome todo joelho se prostra, toda língua confessa que só Ele é Senhor, 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 que só Ele é o Senhor. Glória a Deus. Nesse texto sagrado, eu vejo 3 pedidos de oração. Eu vejo 3 orações nesse texto: a oração dos demônios, a oração dos gadarenos e a oração do jovem endemoniado. Na hora que os espíritos malignos se encontraram com Jesus, eles disseram: rogo-te por Deus que não nos atormentes. Mas pastor, demônio não faz oração. Mas o texto sagrado diz aqui que eles oraram, eles falaram com Jesus, eles fizeram um pedido para Jesus. Amém? Amém? Rogo-te por Deus que não nos atormentes. E o primeiro pedido que eles fizeram, havendo ali aquela manada de porcos, mas antes, espere, Jesus pergunta: qual é o teu nome? Ele responde: Legião, porque somos muito. Legião é o meu nome, porque somos muito. Legião era um grupo de soldado romano, composto por 6.000 soldados, os melhores flecheiros, os melhores gladiadores, os melhores combatentes, os melhores escudeiros, eram os melhores. E esse grupo de soldado romano, eles eram responsáveis de entrar no ambiente, de entrar e saquear tudo, acabar com tudo, de entrar numa cidade e matar todo mundo. Era a guarda de elite. Essa era a responsabilidade destes soldados. Eram os melhores, os mais qualificados. E a resposta deste espírito maligno foi essa: legião, porque somos muito. Ou seja, o homem estava com 6.000 espíritos agindo na vida dele. Era muito demônio.
ele disser assim: está vendo aqueles porcos? Eu rogo ao Senhor que deixe-nos entrar naqueles porcos. Jesus permite. Pastor, por que Jesus escuta essa oração? E por que Jesus entra nos porcos? Por que os espíritos malignos entraram nos porcos? Jesus permite que eles entrassem nos porcos. Por quê? Preste atenção. Primeiro, Jesus está nos mostrando que Ele tem controle absoluto sobre todas as coisas. Até sobre Satanás Jesus tem poder. Até sobre os demônios Jesus tem controle absoluto. Isaías capítulo 43 e o versículo 12: eu crio a luz e formo as trevas, não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Nenhum poder maligno é páreo para o poder de Jesus. Nenhum poder do diabo é páreo para o poder do nosso Senhor. A Bíblia diz em Lucas capítulo 11 que em uma casa, louvado seja Deus, como pode alguém entrar na casa de um valente, amarrar este valente e amanietar os seus bens? Jesus ali está fazendo uma ilustração. O valente era Satanás, os bens que ele tinha era a humanidade, era todas as pessoas, todos estavam condenados nas mãos de Satanás, a não ser que ele seja mais valente ainda e entre na sua casa, tome os seus bens, aleluia, e amarre este valente. Levante a sua mão para o céu, porque Jesus é o valente do V maiúsculo. Ele entrou na casa do inimigo, amarrou Satanás e te resgatou nesta noite. Ele é o único que entra no território do inimigo. Ele entra quebrando o arco, quebrando a lança e lançando os carros no fogo e dizendo: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre vós e sou exaltado na terra. Por que Jesus permite que eles entrassem nos porcos? Porque é proibido comer carne de porco, pastor? Ah, não é proibido comer carne de porco nem de porco. Só tome cuidado. Mas não é proibido. Mas por que Jesus permite? Lembrando, ele considerou puro todos os alimentos. Marcos capítulo 7, versículo 21. Acabou a história. Colossenses capítulo 2, versículo 16: que ninguém vos julgue por nada, por alimento, por nada. Amém? Isso não importa. Mas por que Jesus permitiu? Porque se você ver lá na frente, mesmo aquele jovem lúcido, liberto, eles ficaram preocupados com o prejuízo que tiveram. Ou seja, um porco valia mais do que uma vida. Isso se chama capitalismo, aonde coisa vale mais do que uma vida. Segura na mão do seu irmão. Segura. E diga: você é o bem mais precioso. Você vale mais do que qualquer coisa. Levante a mão do seu irmão para o céu. Você vale mais do que Pierre Cardin. Você vale mais do que Carmen Steffen. Você vale mais do que terno da Vila Romana. Você vale mais do que sapato cromo alemão importado. Você vale mais do que albanese. Você vale mais do que Eisig. Você vale mais do que